Vamos de faz um mate e conversa? Oi pessoas, como é que vocês estão? Eu sou a Andressa, se tu não me conhece, eu sou escritora. Eu tenho um livro já publicado, Detetive Guerra, o Assassinato do Chefe Jones. Inclusive estamos com preço promocional no livro físico, se tu te interessa, o link tá aqui na descrição sempre. E hoje a ideia é a gente conversar enquanto eu monto o chimarrão. Hoje vai ser um vídeo bem sincerão, tá? Algumas coisas vêm mudando na minha vida nos últimos tempos. Eu mudei de óculos, eu mudei de cabelo, eu vou colocar aparelho nos próximos dias. E a mudança física também trouxe algumas mudanças internas que eu sinto que já vem acontecendo há algum tempo, na verdade, há muito tempo. Eu só não tinha prestado atenção, eu acredito. Então, hoje eu vim compartilhar com vocês algumas coisas que eu faço fora a escrita. Alguns hobbies, algumas coisas que eu gosto de fazer e que eu vinha deixando muito de lado. Principalmente depois que comecei a faculdade, a parte dos hobbies foi algo que eu deixei totalmente de lado, na verdade, não foi um pouco de lado, foi totalmente de lado. E é algo que eu pretendo voltar a fazer, e alguns eu já voltei a fazer. E é sobre isso que eu queria compartilhar, queria conversar com vocês. Vocês sabem que eu sou escritora, e uma mente criativa, ela só consegue ser criativa quando ela é ativa. E não só ativa criando, e sim vendo criações. Assistindo, seja conversando sobre, seja estudando sobre. E uma das coisas que eu fiz aqui nos últimos tempos, no canal, foi que eu tive que estudar novamente sobre estrutura de 3 atos para colocar meu livro dentro da estrutura. Inclusive estão aqui os post-its que eu usei para estruturar o meu segundo livro dentro da estrutura de 3 atos. E por que eu tô falando disso agora? Estudar a estrutura de 3 atos foi algo que me deixou muito, muito, muito feliz e intrigada com algo novo, teoricamente novo. E aí que vem a parte dos hobbies e coisas que eu gosto de fazer. Eu sou uma pessoa criativa, Eu sempre fui uma pessoa criativa, pessoa das artes. Eu danço desde os meus 6 anos de idade. Algumas coisas eu fui perdendo com o tempo. E uma delas foi a prática de pesquisa. E foi uma das coisas que a faculdade me trouxe de volta. Pesquisar sobre assuntos que eu gosto. E não só sobre as coisas de faculdade, mas voltar a querer estudar sobre. Esse é um dos tópicos que eu venho notando que vem mudando bastante na minha cabeça. Inclusive, para o meu livro, eu preciso fazer muitas pesquisas e eu não estava sabendo mais como fazer algumas delas. E no dia que eu estudei, num dos dias, que eu estudei sobre estrutura de 3 atos, eu não estudei só a estrutura de 3 atos, eu estudei a estrutura de 3 atos, eu estudei a jornada do herói, eu estudei a estrutura de ascensão, de descensão, várias. De personagem principal, de vilão. Eu pesquisei muito. Eu passei uma semana em função disso, de pesquisa. E foi quando eu me redescobri uma pesquisadora. E aí eu fico feliz com a parte da faculdade, porque eu estou numa faculdade de letras, Pra quem não sabe, eu faço letras, só que é letras literatura. O que envolve literatura? Eu preciso fazer muitas leituras obrigatórias, E também criação de coisas escritas. E para escrever a gente precisa pesquisar. Aprendi isso com livro, Minha criação de livros precisa muito de pesquisa. E a faculdade me trouxe de volta essa vontade de pesquisar. Então eu tenho pesquisado sobre diversas coisas novamente. Voltei com esse, digamos que é um hobby, de pesquisar sobre. E uma das coisas foi também o YouTube. Voltei a estudar sobre YouTube, que era uma coisa que eu vinha deixando de lado, assim. Bem deixando de lado, eu vinha trazendo esse canal aqui como um hobby. E esse canal aqui eu não quero que seja um hobby, eu quero que se torne uma fonte de renda. Então, por isso que eu venho até compartilhar outras coisas aqui com vocês, que são essas partes mais minhas e não só da minha criação. Então, meu primeiro hobby seria esse de pesquisa. Eu tenho pesquisado diversas coisas, gente, muitas coisas mesmo. Eu posso até fazer uma lista e compartilhar algumas coisas novas que eu aprendi
porque é uma coisa que tá me deixando feliz novamente, fazer pesquisas. Outras coisas também que eu sou muito apaixonada e que fazia muito tempo que eu não fazia, mas é a parte de jogar videogame, que eu me descobri, né, uma gamer durante a pandemia, porque eu nunca tinha pego um controle na minha vida antes da pandemia. Então lá no alto dos meus 24 anos, em 2021, eu resolvi que eu queria ser gamer, né? E aí eu postei muitos vídeos, inclusive vou deixar aqui o meu canal de The Sims, se vocês se interessarem. Eles estão horríveis, os vídeos de lá. Mas tá aqui meu canal, se você se interessar, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Eu fiz muitos vídeos e me saturou, né, jogar The Sims, tanto que até hoje eu não jogo mais The Sims. Mas agora, durante as minhas férias, eu me redescobri gostando de jogar videogame. Então uma das coisas que eu fiz bastante nas minhas férias, né, porque elas acabam agora segunda-feira, foi que eu joguei bastante videogame. Então eu zerei Hogwarts Legacy, que é um jogo maravilhoso. Inclusive eu zerei, mas eu quero platinar, então eu sigo jogando ele. Zerar é basicamente completar a história do jogo, eu já completei, e platinar é conseguir todas as conquistas dentro do jogo, eu ainda não fiz. Tenho bem poucas, inclusive, mas estão correndo atrás, então sempre que dá um tempinho eu entro ali no jogo e jogo. Eu ganhei de Dia dos Namorados o Paralives, que é um jogo de simulação. Lembra um pouco The Sims, ser bem diferente, mas lembra, assim, o formato, né, que tu é um personagem que anda dentro de uma cidade, só que o mundo é aberto, então é muito legal, é muito diferente do The Sims. Eu ainda tô aprendendo a jogar, de vez em quando eu entro ali e jogo. E construo, que é a parte que eu mais gosto de fazer, que é construir. Também voltei a jogar Minecraft, porque o meu namorado e um amigo nosso, a gente tem uma frase, né, que todo ano a gente relembra essa frase, que é: Minecraft a gente nunca para de jogar, a gente só dá uma pausa e a gente tem que jogar uma vez por ano. Então a gente abriu um mundo novo, de novo, eu acho que já é o 7º, 8º ano que a gente faz isso, e a gente joga por muitas horas seguidas, e é uma das coisas mais legais, assim, tempo que eu tô gostando de gastar jogando, porque é legal, porque a gente abre o Discord e fica conversando também, que é bem legal. Então a gente bota até as conversas em dia agora que, inclusive, esse nosso amigo se mudou. Então também a gente já coloca os papos em dia durante o jogo, é bem legal. E o outro hobby que eu voltei a fazer é assistir série e também assistir filmes. Eu passei um bom tempo sem assistir filmes. Não sei porquê, mas era uma coisa que não me dava mais vontade assistir filme. E agora, semana passada, na verdade, eu e Isaac resolvemos que vamos assistir todos os filmes do MCU, do universo cinematográfico da Marvel. E, sim, em português é UCM, mas é MCU em inglês, né? Então a gente tá assistindo todos os filmes do MCU. E assim, às vezes dá uma batida de arrependimento, dá, porque não são só filmes, são também séries. E a gente começou muito antes do MCU começar. Então a gente não começou por Homem de Ferro 1, que seria o primeiro, né, do MCU. A gente começou por Blade, Caçador de Vampiros. Eu nem sabia que isso fazia parte do MCU, mas agora eu também dei uma pesquisada nisso. O mundo, o universo cinematográfico da Marvel expandiu muito, né, com a criação do multiverso. Então, quando o multiverso apareceu, que foi a primeira vez em Doutor Estranho, se eu não me engano, e depois em Homem-Aranha de Volta ao Lar, eu acho, o multiverso foi confirmado, e aí tem muitos e muitos filmes que não faziam parte desse universo e agora fazem. Como os primeiros Homem-Aranha, né, que todos eles reapareceram em um dos filmes novos do Tom Holland. Então, assim, a gente tá assistindo bem desde o início. Começamos por Blade, Caçador de Vampiros. Assistimos X-Men, porque agora o universo da Marvel vai se fundir com X-Men também. Então a gente tá assistindo, assim, tem muitos desses filmes eu não vi. Por exemplo, Blade, que inclusive é bem legal, assim, é um filme de 98, se eu não me engano.
Mas é bem legal, assim, eu gostei bastante de vampiros no MCU, eu achei bem legal. Inclusive, não sei se vocês sabiam, mas tem zumbi no MCU. Gente, eu fiquei apavorada, inclusive eu conversei com o Isaac. Era algo que eu não tava esperando, ter zumbi. Imagina o Thor lutando contra zumbi. Gente, minha cabeça tá assim, ó, muito louca. E a gente resolveu ver os filmes da Marvel, por quê? Semana passada a gente assistiu o primeiro filme do Tom Holland como Homem-Aranha. É o primeiro Homem-Aranha do Tom Holland. E aí a gente notou que a gente, primeiro, não lembrava de muita coisa que tinha acontecido. Que é muita coisa, né? O universo da Marvel é gigante. E também tinha muito filme que a gente não tinha visto. Nem séries que a gente não tinha visto. Inclusive a gente viu que Loki é uma das primeiras coisas que tu tem que ver pra entender o novo filme que vai sair esse ano, dos Vingadores. Então, a gente desistiu, a gente ia assistir os 3 do Homem-Aranha, e a gente desistiu e voltou desde Blade, o Caçador de Vampiros. Então até agora vimos Blade, Caçador de Vampiros, vimos X-Men, vimos Blade 2, vimos... Calma aí que eu vou ver a lista. Ó, vimos Blade, vimos X-Men, o primeiro filme dos X-Men, que é 2000, se eu não me engano. Vimos Blade 2, vimos o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, vimos Demolidor, o Justiceiro, se eu não me engano já vimos o X-Men 2 também, e o Hulk. Meu Deus, gente, a gente já viu bastante coisa nesses últimos dias, então a gente quer ver toda a lista, a nossa lista é gigantesca. E agora o próximo filme é Homem-Aranha 2, eu amo os filmes do Homem-Aranha, então provavelmente veremos ainda hoje. E eu quis vir compartilhar com vocês as coisas que eu ando vendo, que eu ando fazendo fora da escrita. Então essas férias me trouxeram algumas coisas novas e algumas coisas de volta, né? Como essa vontade de voltar a pesquisar. E voltar a pesquisar por motivos zero, tá? Por coisas que nem precisavam ser pesquisadas. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam de compartilhar um pouco com vocês sobre o que eu ando fazendo aqui no Por Trás das Câmeras. E eu queria saber também se vocês gostam de acompanhar a rotina, que eu estou com vontade de trazer rotina aqui pra vocês, da minha semana, da minha volta às aulas, provavelmente, das minhas aulas em si, compartilhar um pouquinho do que eu aprendi conforme for passando o semestre. E quero compartilhar com vocês aqui. Então, quero mudar um pouquinho o rumo deste canal, não ficar só na parte da escrita, não só na parte de criação da literatura, e sim algumas outras coisas também, como as que eu compartilhei nesse vídeo. Então, se tu gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Eu tô com a meta de monetizar até fevereiro, vamos ver se a gente consegue. Então, se tu gostou, não esquece do like. E deixa um comentário aqui pra mim do que você quer ver aqui nesse canal, do que te deixou curioso desse vídeo. Sei lá, vamos conversar. Então, um beijo e até o próximo vídeo.